Questão 32. Em diálogo com um importante fato da história política brasileira, o poema de Ferreira Goulart instaura tensivamente um olhar. Então, qual olhar que o poema de Ferreira Goulart instaura aqui pra gente, né? Como 2 e 2 são 4, ou seja, o que que ele quer dizer, gente? O que que ele quer dizer? Que como 2 e 2 são 4. Ó, como 2 e 2 são 4, é tipo assim como eu respiro ar, eu sei que a vida vale a pena. Então ele tem certeza disso, isso é um fato. Como 2 e 2 são 4, então como um fato, sei que a vida vale a pena. Embora o pão seja caro e a liberdade pequena, então embora, o que que é embora? Embora é uma conjunção adversativa. Adversativa. Que dá uma ideia de contraste. Então, olha só, embora o pão seja caro e a liberdade pequena, e aqui dá até uma concessão, né? Não é nem na diversão, é concessão, concessão. Que assim, embora o pão seja caro e a liberdade pequena, ainda assim a vida vale a pena. Vocês sabem a ideia, a diferença de concessão e adversativa? Sim ou não? Vocês sabem essa diferença? É o seguinte, quando eu falo de uma adversativa, é, por exemplo, olha, eu gostei da prova, mas fui muito mal. Isso é adversativa. Você gostou da prova, mas você foi muito mal, meu amigo. Dá a ideia contrária, sabe? Realmente o contraste. Agora, a concessiva é o seguinte: olha, é, ainda que, ainda que não tivesse estudado, fui bem na prova. Ou então, algo assim, olha só, ó, é, eu fui bem na prova, eu fui bem na prova, embora não tenha estudado. Então, qual era a expectativa de você não estudar? Ir mal. Só que você foi bem. Mesmo não tendo estudado, você foi bem. Então, isso é a ideia de concessão. Você consegue entender isso? A expectativa aqui, ó, eu fui bem na prova, por quê? Porque ele estudou. Não, embora não tenha estudado, não estudou. O que que seria a adversativa? A adversativa tem que dar a ideia oposta. Então, ele foi bem na prova. No caso, ele foi bem na prova, mas ele não estudou. Entende? Aí sim é adversativa, mas embora não tenha estudado. Então, isso quebra a expectativa. Então, ele falar que sei que a vida vale a pena, embora o pão seja caro e a liberdade pequena, é uma concessão. Agora, se ele fala assim, olha, eu gosto de você, mas aí é a ideia oposta e mais importante, que sempre vem depois do mais. Beleza? Então, ó, ele estudou, mas não foi bem na prova. Adversativo. Show? Beleza. Agora, como 2 e 2 são 4, sei que a vida vale a pena, embora o pão seja caro e a liberdade pequena. Como os teus olhos são claros e a tua pele morena, como é azul o oceano e a lagoa serena. Como um tempo de alegria por trás do terror me acena. Então, ó, o tempo de alegria por trás do terror acena ele. Então é como se tivesse aqui, ó, tivesse o terror, tá? Tivesse o terror, é o muro de terror, tá, gente? O muro de terror. E o tempo de alegria tá aqui, ó. O tempo de alegria tá aqui, ó. Só no pescocinho aqui, ó, acenando pra ele. Acenando. Oi, alegria, ó. Alegria tá vindo, né? E a noite carrega o seu dia. Então, ó, a noite vai ter seu fim. A noite carrega o seu dia, né? A noite carrega o seu dia. Ou seja, a noite vai ser dia. A noite vai virar dia. Vai ter um fim essa noite, vai ter um fim esse sofrimento. Beleza? No seu colo de açucena. Tá? Então aqui, ó, nesse parágrafo, ele mostra o quê? Ele mostra uma esperança. Mostra isso. Como o tempo de alegria por estar de terror me acena. Então o tempo de alegria tá aqui, ó, acenando para ele. Ele ainda tem esperança da alegria vir. Ele ainda tem esperança da noite virar dia. A noite carrega o dia. Então a noite, as trevas ainda carregam a luz. No colo da mulher não amada, né? No colo da Açucena. Tá? Sei que 2 e 2 são 4. Sei que a vida vale a pena, mesmo que o pão seja caro e a liberdade pequena. Em diálogo com um fato importante da história política brasileira, o poema de Ferreira Goulart
instaura tensivamente um olhar revigorado acerca do futuro sociopolítico do país. Legal. Deixa aqui um pontinho. Interessante. O que é revigorado, José? É um olhar mudado. É um olhar assim, com esperança, sabe? Um olhar, nossa, vai dar certo o país. Vai dar certo o país, né? Isso que é revigorado pra gente. Agora, a letra B. Conformado com o limitado exercício dos direitos políticos? Não, ele sabe que, como um tempo de alegria por trás do terror, a cena, ele sabe que isso vai mudar. Ele não tá conformado, tá? Ele tá esperançoso. Ele não tá assim, não, o país é uma merda, vai ficar sempre assim. Não. Ele fala, como um tempo de alegria, a noite carrega o seu dia. Então tudo vai mudar. Ele não tá conformado, tá? Ele não tá conformado. Saudosista. O que que é saudosista? Saudosista, pessoal, é uma pessoa que olha muito pro passado, tá? Saudosista é aquela pessoa que olha muito do passado, tá? Então ele fica lá no passado, passado, passado. Só que aquele não aborda muito o passado, saudosista, ao lembrar momentos em que imperava a paz. Ele não aborda, ai meu Deus, era tão bom quando tinha paz, não sei o que, não sei o que lá. Não tem isso. Agora, olha só, esperançoso em relação à melhoria da política econômica nacional. Ele está falando da economia somente econômica? Sim ou não? Ele está falando somente da economia aqui no texto? Não, ele fala, ó, liberdade pequena, pão seja caro, tudo bem, sobre economia. Agora, e a liberdade? Cadê? Onde que expressou aqui? Ele tem sim um olhar esperançoso, mas somente em relação à política econômica? Não, beleza? Agora, ó, racional, ao propor uma solução matemática. Aqui o cara viu 2 mais 2 são 4, marcou a letra E, né? Só que não é racional para propor solução matemática, é só uma metáfora para dizer que o que ele fala é uma verdade absoluta. Agora, veja bem, quando ele fala revigorado acerca do contexto sociopolítico do país. Sócio, quando ele fala de social, ele aborda o aspecto econômico, aborda o aspecto cultural, aborda tudo. Político, ele aborda a questão da liberdade também. Então, sociopolítico, ele faz o quê? Ele engloba tudo, galera. Então, é o contexto social e o direito político. Então, você tem que procurar o mais abrangente. Aqui, ele não foca somente na economia nacional, entende? Ele foca em todo o contexto, inclusive de liberdade. Que aqui, né, se eu não me engano, está na ditadura militar. 1975, acabou de passar pela ditadura. Sacou? Então ele não quer somente a melhoria econômica, ele quer a liberdade de volta. Se você gostou dessa resolução, então espera para ver o que é ter aula de todos os conteúdos para a prova do Enem dos principais vestibulares dentro da minha plataforma de estudos, que é a plataforma Memorize. Eu dou aulas ao vivo de todos os conteúdos que caem nas provas, principalmente aprofundando a nível medicina para biologia e química. Dentro do Memorize, você tem acesso a trilha de estudos, aulas gravadas, listas selecionadas, materiais e apostilas, resumos, um banco com mais de 170 mil questões, sistema de flashcards próprio integrado dentro da plataforma com mais de 5 mil flashcards, acesso a monitores que irão te orientar, comunidade de estudos, mentoria preparatória para a prova do Enem e também os vestibulares mais específicos e difíceis do Brasil. Se você está gostando então dessa resolução e quer mais, ou seja, quer se preparar em alto nível para a prova desse ano, aqui embaixo você vai encontrar o primeiro link, que é um link para você fazer parte da minha plataforma e ter aula comigo de todos os conteúdos e se preparar, elevar o seu nível para ser aprovado ainda esse ano. Clica aqui embaixo e vem fazer parte da maior e melhor plataforma de preparação para Enem e vestibulares do Brasil. Um grande abraço e eu te vejo lá dentro.